Olá, cidadão! Este é um material explicativo sobre vacinas e a combinação destas com a tecnologia do DNA recombinante para a prevenção de doenças virais e o coronavírus. Calma, nenhum nome difícil vai ficar sem explicação. Para começarmos, vamos tratar de conceitos básicos bem importantes. Você sabe o que são vacinas? Quantos tipos existem? Como elas agem no nosso corpo? Qual a importância delas? Muitas perguntas, não é mesmo? Bem, o nome vacina deriva de uma história bem engraçada. Em 1796, um médico inglês desenvolveu a primeira solução imunizante do mundo. Seus estudos começaram em meio à crise da varíola daquela época. Mas embora a doença fosse muito contagiosa, ele percebeu que pessoas que ordenhavam vacas não apresentavam as mesmas condições de quem era acometido pela doença. Isso acontecia porque as vacas tinham uma variação de enfermidade e quem as ordenhava adquiria um vírus semelhante à doença e, consequentemente, a imunidade. Em homenagem às vacas que ajudaram a ciência, o médico batizou o imunizante de vactina, que significa derivado da vaca. As vacinas são essenciais para a prevenção de doenças, principalmente as mais agressivas, e são baseadas no uso do patógeno, organismo que produz a doença, como um provocador de uma resposta imune ao nosso corpo. Existem vários tipos de vacina, cada uma com a sua particularidade e destinação específica. Como tipos principais, temos de micro-organismos mortos ou inativos, de micro-organismos atenuados, as de vetores virais e as de DNA recombinante. Cada uma provoca o nosso próprio organismo a responder e seguir caminhos de autoimunização de acordo com o micro-organismo que quer combater. Ou seja, geralmente vacinas convencionais geram cerca de 10 anos de resposta imune, que é a lembrança do nosso organismo de combater aquele corpo estranho. Porém, novas tecnologias estão surgindo, dentro de uma parte da biologia chamada engenharia genética, que visam aumentar esta validade e até mesmo garantir imunização vitalícia. Olha que legal! Como exemplo de vacinas virais, que combatem o vírus transmissores de doenças e que fazem uso de engenharia genética, as mais conhecidas são as combatentes do vírus da dengue, da gripe influenza, da hepatite B e do papiloma vírus, que é o famoso HPV. As vacinas virais do DNA recombinante, também conhecidas como vacinas gênicas, não são baseadas no próprio patógeno, e sim na informação genética presente no seu DNA, de forma que o DNA do vírus possa ter partes desligadas de si e colocadas no hospedeiro, neste caso, o próprio ser humano. Esta informação genética vai estimular o reconhecimento de proteínas do vírus no corpo humano. Essas proteínas são chamadas de antígenos e irão ativar o sistema imunológico do receptor da vacina, levando à produção de anticorpos, que vão destruir o vírus quando entrar em contato, e também de células de memória, que garantem que o corpo se lembre desse mesmo agressor, caso ele tente adentrar no organismo de novo. As vacinas desse tipo estão em constante estudo com grande perspectiva de auxiliar até mesmo o tratamento do câncer. Olha que massa! Mas afinal, como essa tecnologia é utilizada para combater o novo coronavírus? Para a gente entender tudo, é importante saber o que é o coronavírus, certo? Vamos lá! Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960. O novo agente coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 causa a Covid-19, cujos primeiros sintomas são febre, fadiga e tosse seca. A primeira vacina aprovada contra o Covid-19 no Ocidente, da Pfizer-BioNTech, usa o RNA mensageiro, uma parte do código genético do novo coronavírus, para ensinar o corpo a se proteger da doença. Para fabricar as vacinas do DNA, o RNA é convertido em DNA e a partir da engenharia genética combinado com um plasmídio, que é um DNA circular, típico de bactérias. Outra possibilidade é esconder a sequência do DNA do vírus em um vetor viral, como faz a vacina de Oxford. O que acontece é apenas uma simulação da própria infecção natural, provocada nas células humanas. A célula, então, passa a expressar as proteínas dessa parte do vírus em sua superfície e o sistema imune pensa que a célula está de fato infectada e cria uma resposta específica para aquele material genético intruso. Aí, caso o organismo tenha contato com o SARS-CoV-2 de verdade, reconhecerá essa proteína de cara e terá meios de combatê-la antes que cause mais problemas. É um raciocínio diferente das vacinas tradicionais, que usam o coronavírus inteiro desativado ou apenas um pedaço dele para estimular nossas defesas.
É importante dizer que toda essa manipulação de DNA e RNAs não afeta o DNA humano. Nosso DNA fica muito bem protegido dentro do núcleo da célula, e não há chance dele entrar em contato com o material genético do vírus, que só circula pelo citoplasma da célula. As vacinas de DNA oferecem uma série de vantagens quando comparadas às vacinas clássicas. Em termos econômicos e técnicos, o custo de produção das vacinas gênicas em larga escala é consideravelmente menor ao custo de produção das vacinas tradicionais. O controle de qualidade é mais fácil, a comercialização não necessita de uma rede de refrigeração, pois estas vacinas são estáveis à temperatura ambiente. Estes fatores facilitam o transporte, a distribuição e o estabelecimento de amplos programas de imunizações em regiões de difícil acesso, o que seria interessante para a realidade brasileira e de outros países em desenvolvimento. As vacinas são tudo de bom, né? Seguras e eficazes, desenvolvem resposta imune prolongada, têm efeitos colaterais mínimos como vermelhidão e sensibilidade local, fácil produção e baixo custo. O que mais iremos querer? O que mais pedir além disso? Lembre-se, não somente a vacinação é capaz de prevenir doenças, hein? Estratégias de prevenção de controle de viroses são essenciais. Dentre elas temos acompanhamentos do calendário vacinal, medidas higiênicas e sanitárias, mudança de comportamento, como por exemplo, evitando se expor a risco de infecção, quarentena, uso de máscara e controle de vetores. Bom, esperamos que este pequeno vídeo tenha tirado algumas dúvidas e contribuído para o seu entendimento da importância de se vacinar, como elas são feitas e como elas agem em nós. Lembre-se, vacine-se. Não caia em fake news.